Fala galera, como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais uma live, né? Hoje nós vamos fazer aqui o podcast da NR13. O podcast da NR13 é um conteúdo online onde eu respondo perguntas, né, da nossa audiência através do card de perguntas. Então, se você fez perguntas durante o dia, né, no card que eu coloquei nos stories aqui do Instagram, você vai ter a sua resposta agora, tá bom? O podcast da NR13 é uma live feita para que você, profissional habilitado, possa ter conhecimento suficiente para também atuar dentro do mercado da NR13 e ter ganhos acima de R$10 mil por mês. Essa é a fala do Vitor, né? O Vitor hoje não está aqui, ele está num projeto aí muito pesado e ele está lá focado naquele projeto, mudando alguns cronogramas, né, da parada. Mas estamos aí para responder perguntas. Se você não fez a sua pergunta ainda, tem um card de perguntas aqui e você pode usá-lo, tá? E fazer a sua pergunta agora também. Então, vou começar aqui respondendo as perguntas que já estão aqui, né? Deixa eu ver. Não tem muitas perguntas, vai ser uma live até rápida hoje. Vamos pôr aqui a primeira pergunta. Eu não sei, não consigo ver o nome das pessoas, tá? Aqui, mas vamos lá. A pergunta é a seguinte. Um tanque de fundo cônico sob base civil com 1 metro de altura, 10% do fundo visível se enquadra? 10% do fundo visível se enquadra. Bem, existem vários parâmetros aí, né, para se enquadrar um tanque na NR13. Então, claro que todo tanque ele precisa ser inspecionado na fabricação, ele precisa ter projeto, ele precisa ter uma espessura, né, nominal, uma espessura mínima para controlar a vida útil desse tanque. Todos os tanques precisam ter isso, tá? Agora, quando você fala em tanques que se enquadram na NR13, aí você precisa de algo a mais. O que você precisa? Primeiro ponto, os tanques para se enquadrarem na NR13, eles precisam ter classe de fluido A ou B. Classe de fluido A ou B são fluidos inflamáveis, combustíveis e também tóxicos, né, ou letais. Então imagina que você tem ali um tanque que possui esses fluidos, classe de fluido A e B conforme a NR13. Aí, beleza, o primeiro item você já está atendendo. E agora, quais são os outros? O tanque ele tem que ter mais de 20 mil litros de volume geométrico, ele precisa ter um diâmetro maior que 3 metros, ele precisa ter o fundo apoiado no chão, ou seja, no solo, né? Claro que pode ser uma base civil, como é o caso seu aí. Você está falando que ele tem só 10% apoiado no fundo, do seu fundo no solo, talvez ele não se enquadre mesmo na NR13. Mas como você falou que ele tem 1 metro de altura, eu acredito que ele não tenha mais do que 1.000 litros, 2.000 litros, né, de fluido interno. Então ele já não vai se enquadrar, não pelo fato nem da classe de fluido, nem pelo fato do apoio ao solo, mas no volume. Então imagina que o volume desse tanque ele deve ser bem abaixo de 20 mil litros. E com certeza aí não se enquadraria. Mas esses itens que eu falei aqui agora são os itens que você tem que avaliar quando você vai enquadrar um tanque dentro da NR13. Então, retomando, ele tem que ter classe de fluido A ou B, ele precisa ter o fundo apoiado no solo, ele tem que ter mais de 20 mil litros, né, de volume interno, mais de 20 mil litros de volume interno, e ele tem que ter, o diâmetro dele tem que ser maior que 3 metros, tá? 3.000 milímetros, beleza? Então é isso aí, obrigado pela sua pergunta, espero ter te ajudado, essa live vai ficar gravada, tá? Tô vendo que tem bastante gente entrando aí. Aproveitem, você que está entrando, aproveite para fazer a sua pergunta, tá? Tá aqui o card de pergunta, que é o balãozinho com ponto de interrogação. Faça a sua pergunta, eu vou responder ainda hoje. E você que não está aqui, né, ainda, não chegou aqui ainda no Instagram, vai ter a oportunidade de ouvir as respostas dessa live depois, porque ela fica gravada no IGTV, tá bom? Então é um conteúdo que vai ficar gravado. Depois vai pro
vai também para o Spotify, né, que é um podcast, então vai para o Spotify, para o Deezer, vai também para o YouTube, para o Telegram, para o Facebook e também para o LinkedIn. Então todas as plataformas aí das redes sociais nós estamos distribuindo aqui esses conteúdos para ajudar o profissional habilitado a ter sucesso na NR13, tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Então deixa eu fechar aqui essa. Vamos para a próxima. Como faturar com serviços em pressostato? Cara, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Como faturar com serviços de pressostato? O pressostato, vamos lá, é um equipamento, um instrumento que ele dá o start para funcionar, ele é como se fosse um relé que vai dar o start para funcionar um motor ou desligar esse motor de acordo com uma pressão. Então, o que tem, qual o equipamento mais comum que tem um pressostato, que trabalha com pressostato, é o compressor de ar. Então, todos os compressores de ar, esses compressores de borracharia, de auto center, né, de posto de gasolina, eles têm um motor em cima, que é os dois pistões, né, que geram o ar, e tem também o reservatório de ar embaixo, que é o vaso de pressão. E ele tem um pressostato e tem também uma válvula de segurança. Então, o pressostato não é válvula de segurança. A válvula de segurança ela tem que ser mecânica e não elétrica. E o pressostato é um instrumento elétrico. O pressostato ele serve para dar o start no motor para gerar mais ar comprimido para abastecer o reservatório. Então, imagina o seguinte. Você vai lá e vai programar o seu pressostato para ele ligar com 8 quilos e desligar com 10 quilos. Então, ele vai ficar ligando e desligando o motor. Então, eu estou lá com o equipamento parado, não estou utilizando. Ele está com 10 quilos, ele está desligado. Aí eu começo a usar aquele ar comprimido, eu começo a usar, talvez para alguma atividade na empresa. Ao passo que eu vou utilizando, a pressão que está lá dentro ela vai diminuir junto com a sua vazão. Então, vai sair no ar, a pressão vai diminuindo. Quando ela chegar em 8, o pressostato vai entender que ele tem que ligar novamente, né, o motor para abastecer ali o cilindro. Então ele vai ligar e vai abastecer o cilindro. Quando chegar em 10 novamente, ele desliga. Então esse é a função do pressostato. Como você pode faturar com o pressostato é fazendo manutenção ou venda direta. Eu acho que é a única forma. Talvez eu possa ter te ajudado aí, né? Então, manutenção e venda direta de pressostato. Eu não entendo muito bem de pressostato não, tá? Só sei a função dele, beleza? Obrigado, brother, pela sua pergunta. Vamos para a próxima? Temos aqui mais um. Tem várias, agora começou a chegar um monte de perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver de quem que é essa aqui, peraí. Tá, não consegui ver ainda. Vasos de pressão que não tem placa de identificação. O que a norma pede? Bem, a placa de identificação é um item obrigatório para vasos de pressão, assim como que para caldeiras, né? É uma identificação da pressão de operação, da PMTA, é muito importante que se tenha isso, do tag, identificação do vaso, descrição do vaso de pressão, se ele tem corpo e calandra, ou se ele tem dois tipos de fluidos, né? A placa de identificação tem que informar isso também. E é importante ter essa placa, é uma exigência da norma, é isso que a norma fala sobre placas de identificação. Agora vamos pensar um pouquinho, será que a falta de uma placa de identificação é um risco grave iminente? Eu vou aumentar aqui, ampliar essa pergunta aqui desse profissional, né? Será que é um risco grave iminente? Coloque aí nas respostas, o que vocês acham? Coloca aí, eu vou esperar um pouquinho aqui, enquanto eu tomo água, você coloca aí. Será que é um risco grave iminente a falta da válvula de segurança? Desculpa, da válvula de segurança não. A falta da placa de identificação é um risco grave iminente? O que vocês acham? Ah lá, o Danilo respondeu sim. Vamos ver. Mais alguém? Mais alguém aí quer responder? Acredito que não. Ó, Ser Work falou que acredita que não. Ó, estamos divididos aí, hein? Não. Dibriel falou que não. Vamos ver, ó. Então vamos lá, ó.
É uma exigência? Sim, é uma exigência. Mas eu não considero a falta de uma placa de identificação como risco grave iminente. Por que não? Porque com a falta da placa, sem a placa de identificação, o equipamento tendo todos os demais itens de segurança ok, não vai explodir um vaso de pressão, nunca. Não vai acontecer isso. Então eu considero isso como item adicional. É um item que é uma exigência, mas é um item adicional. Assim como a identificação auxiliar, porque você tem que ter uma placa de identificação e tem que ter também uma identificação auxiliar, que é uma placa maior, um adesivo geralmente, né? Feito em adesivo, onde você tem lá a categoria e também o tag. Né? Então, ambos não são risco grave iminente. Não é considerado risco grave iminente a falta dessas informações. Tá? Agora, por que é importante ter essas informações? Né? E por que a norma exige? Justamente pelo fato de você conseguir identificar claramente quais são os pontos, né? Ou seja, os riscos que esse equipamento possui, tá? Mas não é um risco grave iminente, beleza? Obrigado aí pela pergunta, obrigado pelo apoio de vocês também. Vamos ver aqui mais perguntas. Tá, realmente eu não consigo ver. Quem manda as perguntas no Stories, né? Que é aquela caixinha de pergunta, eu não consigo ver o nome da pessoa aqui. Mas vamos lá, vou fazer aqui a pergunta. Bom dia, Marcos. Teste de estanqueidade. Dá para começar sem experiência? Quais equipamentos para iniciar? Tá, vamos lá. O teste de estanqueidade é um teste. Tá? É um teste. Quando você é profissional habilitado, geralmente um profissional habilitado ele não faz só o teste de estanqueidade. É impossível. Eu vou trabalhar só com teste de estanqueidade. Ou o TH, por exemplo, que é um outro teste também de pressão. Então eu vou fazer só teste de pressão, só TH em equipamentos novos e teste de estanqueidade em equipamentos usados. A demanda que existe para esses testes não são tão grandes, né, como a demanda da NR13 como um todo, como o enquadramento de vasos. Então com certeza não existe alguém que só trabalhe com teste de estanqueidade. Mas qual o equipamento que você precisa para fazer um teste de estanqueidade? Uma bomba, um manômetro rastreável, tá? E um sistema de fechamento que a gente chama, né? Que é o sistema de teste hidrostático / estanqueidade, que é o mesmo. Depois eu vou explicar a diferença entre os dois. Mas imagina que você tem uma bomba VAP lá, aquelas bombas de lavar mesmo, aquela bomba VAP. E tem um dispositivo que é um tubo onde você tem uma válvula, né, gaveta para fechar, onde está vindo a água, e você tem um manômetro onde tem acesso ao equipamento. Então você tem um manômetro, você vai ligar a bomba, a hora que chegar na pressão que você deseja, eu vou fazer um teste de estanqueidade com 10 quilos. Chegou em 10 quilos, você fecha a bomba, desliga a bomba, fecha e observa se vai ter algum tipo de vazamento através do ponteiro do manômetro, beleza? O teste hidrostático é diferente do teste de estanqueidade, por quê? Porque a pressão de um TH, de um teste hidrostático, é 1,3 vezes a PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível. Então imagina que você, num equipamento que tem uma PMTA de 10 quilos, você vai fazer o teste hidrostático com 13 quilos. E quando você faz o teste de estanqueidade, é com a pressão de operação ou com a PMTA cravada. Então, um exemplo, esse equipamento trabalha com 8 kg e a PMTA é de 10. Se eu for fazer o teste de estanqueidade, eu posso usar 8 kg ou 10 kg, que é tranquilo, eu não vou estar exigindo muito do meu equipamento e ao mesmo tempo eu vou estar fazendo um teste de estanqueidade, um teste para avaliar se tem realmente algum vazamento neste equipamento. Por que é importante fazer o teste de estanqueidade em equipamentos mais antigos e não o teste hidrostático? Porque o teste hidrostático ele não é apenas um teste para ver se tem vazamento. O teste hidrostático ele é algo superior, ele faz com que o equipamento ele tenha um rearranjo das microestruturas, das estruturas de soldagem. Então ele realmente mexe com o material, ele está indo além, 1,3 vezes a mais
né, do que a pressão máxima calculada. Então, a norma NR13, em 2014, ela teve uma alteração e eliminou o teste hidrostático nas inspeções periódicas, como eram antigamente. E ela fez isso justamente, né, pelo fato de que isso é perigoso. Então, cuidado em fazer teste hidrostático. Teste de estanqueidade você pode fazer normalmente com a pressão de operação, no máximo a PMTA. Beleza? Obrigado, cara, pela pergunta aí. Espero ter te ajudado. Valeu. Vamos ver aqui se tem mais alguém. Mais uma pergunta aqui dos stories, de cedo, né? Vamos lá. Um aparelho de medição por ultrassom que você indica para quem vai iniciar na NR13. Muitos profissionais habilitados fazem essa pergunta para mim. Eu tenho um vídeo no YouTube. Se você colocar no YouTube assim, ó, iniciar NR13 Marcos Rosa, você vai achar esse vídeo. Iniciar, que é você iniciando, né? Porque lá eu falo como que quais equipamentos um profissional habilitado ele precisa para iniciar. É um vídeo muito bom, tá? Peguei exemplos, inclusive, da internet, do Mercado Livre. Você acha medidores de espessura até no Mercado Livre. Lá, inclusive, tem muitos seguidores meus que falam assim: Marcos, comprei o equipamento que você recomendou lá no vídeo. Não, eu não recomendei. Eu falei que existe aquele equipamento. É um equipamento chinês, por exemplo. Nem sei qual que é o nome. Não estou ganhando nada com isso, mas o que eu vou recomendar para você? O que nós usamos, eu tenho alguns equipamentos desses na empresa, tá? É um medidor de espessura da Mitec, anotem aí, é o MT180, tá? MT180. Esse equipamento é um equipamento que mede espessura até sobre camada de tinta, então ele tem a função eco-eco, que é o que vai possibilitar você de medir uma espessura sobre a camada de tinta, né? Você não precisa retirar a tinta do equipamento. Isso é bom porque alguns clientes, se você for lá com uma lixadeira, com uma espátula e arrancar a tinta para medir espessura, vão fazer você repintar o equipamento. Então você tem um custo a mais, né, para repintar equipamento, para comprar tinta e tudo mais. Então imagina que é muito bom você ter um equipamento que mede sobre camada de tinta. O MT180 da Mitec é um equipamento, se eu não me engano ele é chinês, se eu não me engano, mas é um equipamento de primeira linha e ele custa por volta de R$4.000. Ele vai custar por volta de R$4.000, tá? Não estou ganhando nada também para falar dele aqui, não tenho jabá, mas é um equipamento muito bom, então eu recomendo. Ele é fácil de usar. Às vezes você compra um equipamento que não é tão fácil, né? Você começa a ter dificuldades para calibrar, dificuldades para usar o equipamento, para entender as funcionalidades do equipamento, e aí você acaba perdendo muito tempo. Então já pensou, se você não entende do equipamento, você vai lá fazer uma inspeção, você fica lá meia hora para calibrar o equipamento. Olha, meia hora perdida é tempo perdido, é grana perdida. Então às vezes compensa você comprar um equipamento mais simples e mais tranquilo para ser usado, beleza? Obrigado pela pergunta aí, muito legal. Vou aproveitar para falar para vocês o seguinte, que esse conteúdo ele vai ficar gravado no IGTV, tá? E eu tô aí, nós estamos no meio, né, de um treinamento gratuito. Provavelmente vocês que estão aqui estão aí no treinamento gratuito, que fala sobre o sucesso dentro do mercado da NR13. Eu fiz esse treinamento no mês passado e como muita gente perdeu a oportunidade, a gente está refazendo novamente o treinamento. São 3 aulas. Se você não está, me chame no direct que eu te mando o link para você entrar. Dá tempo ainda de você assistir as 3 aulas, tá? Apesar de que hoje foi colocada a 2ª aula já, mas as aulas são gravadas e eu posso te disponibilizar, ou seja, você entra no grupo de WhatsApp e você consegue acessar a 1ª, a 2ª e a 3ª aula também. Amanhã vai ser colocada a 3ª aula e depois nós vamos abrir, se eu não me engano, na semana que vem, eu vou abrir a próxima turma do curso de alta performance em NR13. Cara, que tá imperdível. Tem um preço de Black Friday aí e com certeza vai ajudar você que ainda não entrou para o treinamento, beleza? Só avisando vocês aí, isso aqui vai ficar gravado, né? Talvez quando você assistir ele no gravado, já passou essa promoção, mas vamos lá. Agora eu consigo ler o nome dos caras aqui, hein, ó. O Wellington, desculpa,
O Wilton, acho que é o Wilton, né? O Wilton perguntou aqui, ó. Recomenda algum aplicativo para inspeção NR13? Rapaz, não recomendo nenhum, tá? Não tem nenhum bom no mercado. Existem alguns aí, inclusive eu já tive a oportunidade de ver alguns em funcionamento, mas quem programou não entende muito bem da NR13, não tem uma especialidade, então falta muita informação. Eu vou falar para você aqui que eu tenho um sistema de gestão, tá? Que é para cliente, não é para profissional habilitado, esse sistema de gestão, que é o SD Manager. E ele tá sendo agora, já foi testado, nós já demos o aval, né? É um bom sistema e já tem clientes usando esse sistema de gestão. E a minha ideia é fazer um braço para esse sistema de gestão justamente para profissionais habilitados. Então a minha ideia é agora em 2022, né, criar um sistema para inspetor, que ele vai estar interligado com esse sistema já existente, né? Então o inspetor ou o profissional habilitado vai fazer a inspeção utilizando o sistema, ele já vai gerar o relatório automaticamente e aí você já vai ter isso no sistema de gestão, né, de gerenciamento. Imagina se você inspecionar 400 equipamentos, esses 400 relatórios já vão estar dentro de uma nuvem, né, através desse sistema de inspeção. Então é um projeto aí para o futuro, mas temos aí, assim como temos outros projetos também, tem o curso de caldeira, né, para cálculo de caldeira, tem um monte de coisa vindo aí, que a gente acaba não tendo tempo suficiente para colocar tudo em prática, né? Mas temos aí num futuro bem próximo aí muitas surpresas para vocês. Obrigado, Wilton. Tem mais uma pergunta dele aqui, né? Vamos ver aqui. Pessoal, se quiser fazer pergunta, ó, falta 2 aqui, eu vou responder as 2 e vou finalizar, se não tiver mais pergunta, tá? Quiser aproveitar, coloca aí no card de perguntas. Vamos lá para a próxima do Wilton. PT2 deve ser considerado como caldeira? Cara, eu não entendi sua pergunta, cara. PT2, não entendi. Escreve aí para mim nos comentários, depois eu volto na sua pergunta, tá? Depois eu volto nela. Vamos ver aqui a pergunta do Seawork. A não ser o MT-180, recomenda algum outro ultrassom, outro aparelho? Cara, dentro da Mitec, todos os equipamentos são bons, tá? O MT-160, ele não mede sobre camada de tinta, tá por volta aí de R$2.000, deve custar uns R$2.000, é metade do preço aí do 180. E ele é muito bom também, só que ele não mede sobre camada de tinta, por isso que eu recomendo esse, tá? Mas imagina que... Deixa eu ver, dividido em 2 partes. Depois eu vou ler lá, Wilton. Seawork, então imagina o seguinte, ó. Eu recomendo, esses da MTEC eu recomendo com tranquilidade, tá? Mas existem outros? Existe, só na teste, tá? Existem alguns equipamentos aí da GE, por exemplo, são muito bons. Só que, cara, você vai pagar um só na teste, por exemplo, R$15.000, né? Porque ele é vendido em dólar, eu nem sei quanto custa hoje. Deve ser de 15 a 20 mil. Então, você vai comprar um GE, por exemplo, beleza, é ótimo, faz B-Scan, faz um monte de coisa, mas quanto custa? R$50.000. Então, não sei se vale a pena você investir essa grana, assim, no começo. Eu não estou no começo, eu estou há 20 anos no mercado e não tenho, cara, não faz sentido para a gente ter esse equipamento. Ah, mas você não faz B-Scan? Eu faço B-Scan, mas eu faço B-Scan com um aparelho de ultrassom convencional. Eu não faço com medidor de espessura, né? Porque hoje você tem essa função no ultrassom convencional. Então dá para fazer o B-Scan lá. Mas existe, assim, uma infinidade de outros equipamentos, né? Olha lá, a Seawork falou melhor não, né? Assim, tem um monte de equipamentos. Então... vai depender muito do que você precisa. Tô começando. Cara, vou comprar o MT-160 que custa R$2.000. Aí você vai lá
no Mercado Livre, por exemplo, tem lá, aquele que eu mostro nesse vídeo mesmo, eu não mostro lá o MT 160 nem o 180. Lá eu peguei, lá no Mercado Livre, coloquei medidor de espessura, o primeiro que apareceu eu mostrei. R$1.500, um daquele lá, chinesinho. Ah, mas vale a pena eu comprar um de 1.500 e não comprar um MT 160 da Mitec? Não vale a pena na minha opinião. Por quê? O MT ele tem mais durabilidade, ele é um equipamento mais robusto, mais forte. O chinesinho lá de R$1.500 vai funcionar? Vai. Ele vai te dar muita grana, cara. Vai te trazer muitos benefícios. Mas ele é mais fraco, ele vai quebrar mais fácil. Então qualquer tombo, qualquer batida que pode acontecer no dia a dia, você vai ter problemas e vai ser danificado o seu equipamento. Então, por isso que eu recomendo um MT, né, que é o da Mitec, ou 160 ou 180. Beleza? Obrigado aí pela pergunta, Sir Work. Ó, o Thiago Paiva fez uma pergunta aqui, vamos ver. Quero fazer meu TCC dentro da NR13. Consegue me dar um norte do que seria mais interessante? Vaso ou caldeira? Cara, legal, hein, cara? Um TCC desse. Eu tenho alunos meus que fizeram TCC na NR13 e tem assim, NR13 tem uma infinidade, Thiagão, para se fazer, né? Para se trabalhar. Eu, assim, cara, sinceramente, eu gosto mais da área de caldeira, né? Porque você tem mais visibilidade. Eu acho que para um TCC falando sobre caldeira seria melhor. Agora, como que funciona? O que você vai falar sobre caldeira? Tem milhares de assuntos, né? Fala sobre integridade, cara. Integridade, inspeção de integridade em caldeira. Porque aí você envolve praticamente todas as disciplinas da faculdade de engenharia mecânica. Falando de integridade de caldeira, que é a inspeção feita depois de 25 anos de uso, você vai ter que fazer metalografia, dureza, você pode fazer, né, aquela relação empírica que tem entre a resistência do material em megapascal, a resistência mecânica em megapascal e a dureza em HB, você pode colocar essa informação no TCC. Você pode colocar, por exemplo, ultrassom, que é um ensaio que é praticado na inspeção de integridade, partícula magnética, são vários ensaios que você pode colocar que vai agregar valor dentro do seu trabalho. E aí, cara, eu vou te dar uma dica muito boa. Eu tenho um treinamento, custa R$490 esse treinamento, que eu ensino tudo sobre a caldeira, tudo sobre integridade de caldeira. Então, se você quiser, me chama no privado depois, aqui no direct, eu te passo o link, cara. É assim, você vai pagar R$490, mas, quer dizer, você vai tirar seu TCC dali, você pode ter certeza, cara. Claro que você vai precisar usar lá o laboratório da faculdade, pegar imagens talvez na internet para fazer, mas, com certeza, com esse treinamento, é um treinamento de, se não me engano, 4 horas, que eu ensino tudo. Falo sobre cálculo de vida remanescente, falo sobre API 579, né, que é a Fitness for Service. Eu falo tudo nesse treinamento de 4 horas e custa 400 e poucos reais aí. Me chama no direct lá que eu te passo depois. Beleza, Thiago? Obrigado pela sua pergunta. Thiago... Deixa eu ver como que ele chama. Thiago Paiva. Show de bola, Thiagão. Ó, o Wilton perguntou aqui, ó. Um aquecedor de água a lenha, construído conforme ASME 8, código de vaso, que gera vapor, pode ser considerado como caldeira? Cara, que pergunta legal essa, hein? Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Um aquecedor de água a lenha. Ó, vamos lá. Aquecedor de água a lenha, se ele tem lenha, significa que ele tem... ele está exposto à chama, tá? Então você tem que pensar o seguinte: se ele está exposto à chama, ele não é vaso de pressão, ele é caldeira já. Ah, mas foi fabricado conforme ASME 8. Pode isso? Aí eu já não vou saber te responder se existem caldeiras fabricadas em ASME 8. Eu acho que não. Mas me chama no direct, que eu tenho vários alunos meus que são experts em caldeiras, em ASME. E eles me chamam, e eles me ajudam nisso aí, tá? Me chama lá no direct, manda essa pergunta, copia ela e joga lá no meu direct que depois eu te respondo,
Wilton, eu te respondo mais tecnicamente, porque realmente eu não vou saber te responder exatamente se é ou não. Vamos ver quem pôs aqui, ó. Wesley, aproveitando o gancho da integridade, faz PM em balão de vaso após 25 anos? No meu entendimento, estaremos retirando a proteção magnética que levou anos para ser adquirida. É isso? Cara, que proteção magnética? Eu não sei, não. Os fabricantes de caldeira colocam proteção magnética na caldeira? Eu não entendi sua colocação, cara. Eu não sei te falar. Quem que fez a pergunta aqui? O Wesley Filienge. Deixa eu ver. Wesley Lilo. Wesley, cara, não sei te responder essa pergunta, sinceramente. Mas sempre foi feito, tá? Partícula magnética. Mas assim, imagina que o tubulão, ele tem aí, sei lá, 50 milímetros de espessura. E se faz a partícula magnética só nas soldas, não é 100% no balão, tá? É só nas soldas, né? E geralmente não se magnetiza isso e nem tira também. Se existir, né, algum magnetismo ali, não vai ser tirado, não, com certeza. Não é um ensaio que vai danificar a caldeira, pelo menos pelo que eu sei, tá? Sinceramente, não sei falar nada sobre esse assunto aí. Olha que dificilmente eu não sei uma resposta, hein? Vamos ver aqui, ó. Beleza, Marcos, te chamo lá. Obrigado. Opa, valeu, Wilton. Digo na preparação do ensaio de PM. Então, a preparação do ensaio de PM é escova. Tem que escovar só a região da solda. Também não vejo problema, tá? Uma escova mecânica, né? Claro. Vamos ler. Balão de vapor da caldeira. Balão de vapor da caldeira. Balão de vapor da caldeira. Sinceramente, sim. É lá que a gente faz, tá? A PM. Mas se você quiser depois me procurar no direct, cara, a gente troca uma ideia lá. Mas eu não conheço esse termo, esse negócio de magnetizar. Vamos lá. O Bruno Gustavo fez a seguinte pergunta. Obrigado pela pergunta, Bruno. Quando um pH rebaixa a periodicidade das inspeções sem nenhum motivo, o que o cliente pode fazer? Trocar de pH, cara. Troca de pH, o cara tá querendo gerar demanda, né? Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, em alguns conteúdos. É até difícil de falar, né, cara? Porque, por que o cara vai fazer um negócio desse? Né? É gerar demanda. Então, imagina que eu sou um profissional habilitado, eu tenho lá, 500 vasos de pressão numa indústria. Aí eu vou lá e falo assim, cara, tem que fazer anual isso aqui. Mas os vasos são categoria 4, 5. Não, mas tem que fazer anual. Porque realmente o profissional habilitado, ele pode fazer isso, não tem problema. Não é algo ilegal. O que é imoral é ele fazer isso sem uma justificativa. Então vamos lá, eu tenho um vaso de pressão que tem uma espessura mínima de 3 milímetros. Eu estou com 6 milímetros de espessura real encontrada. Não tem nenhum problema. Tudo certinho, tudo aprovado. Por que eu vou colocar 1 ano se ele é um categoria 4? Eu vou colocar 4 anos. Em 4 anos nunca que vai se decompor 3 milímetros. Então por que isso eu falo que é gerar demanda? Porque o cara não tem justificativa técnica plausível para fazer isso. E ele faz. Então é gerar demanda. Então o que um cliente pode fazer? Trocar de profissional habilitado. Beleza? Fechou, né? Gostou da resposta, hein? Vai lá e explica isso pro cara. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O Thiago Paiva colocou aqui, se diminuir o período da inspeção... se diminuir o período da inspeção, período em vaso de inspeção, substitui a inspeção interna. Não, cara, não entendi sua pergunta, Thiago. Não entendi a sua pergunta aqui dos comentários. Vamos para a próxima aqui. Se quiser refazer, refaz aí, tá? O WA Inspeções. E aí, como é que você tá? Obrigado aí, sempre aqui nas lives, né? Obrigado pela pergunta. A pergunta é o seguinte, Inspeção NR13 que venceu uns 6 meses
e o cliente quer renovar. Qual o procedimento? Deixa eu entender, peraí. A inspeção venceu há 6 meses. Venceu uns 6 meses. Ah, tá. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho vaso de categoria 3, por exemplo, ou uma caldeira, né? Uma caldeira que deve ser inspecionada a cada 12 meses. Então estou falando de uma caldeira comum, né? Categoria B, por exemplo, que deve ser inspecionada a cada 12 meses. O cliente fez uma inspeção em janeiro e aí ele teria que fazer em janeiro novamente. E ele não fez. Ele deixou a caldeira, tá rodando a caldeira e ele vai fazer a inspeção em julho, tá? Nesse caso, você pode fazer a inspeção normalmente, faz uma inspeção periódica mesmo, tá? Não precisa fazer uma inspeção extraordinária, a não ser que ele deixou parada a caldeira mais de 6 meses. Se ele, não, eu parei a minha caldeira e deixei mais de 6 meses parada, aí é extraordinária. Mas se ele tocou a caldeira, ele continuou usando a caldeira por 18 meses, 19 meses, você vai fazer a inspeção periódica e no registro do livro você coloca uma observação falando que foi observado ou foi evidenciado, né, um atraso nesta inspeção, o que gera um risco para segurança e integridade do equipamento. Sugiro que não aconteça, né, esse atraso novamente. Coloque isso para ficar claro para uma fiscalização, por exemplo, que você viu aquele atraso. Mas nenhuma fiscalização talvez não vai multar ele por um atraso de 6 meses. Porque pode ter acontecido um monte de outras coisas. O cara pode até falar, não, eu fiquei com a caldeira parada aqui durante 6 meses, eu não fiz nada. Então, quer dizer, né? Então você coloca uma observação. Pode colocar a observação no relatório e também no livro de registro, na ocorrência. Coloque essa observação, tá? Isso é para te proteger, na verdade, né? Vamos lá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ó, tem uma pergunta do Wilton aqui. Wilton, beleza, cara? Obrigado aí pela pergunta. Ó, você pode usar a técnica de ACFM no lugar de PM, que aí não existe a necessidade de preparação superficial. Cara, ó, qualquer ensaio subsuperficial pode ser usado, tá? Pode ser usado. Então, eu vou fazer uma parada, né? Gerou essas perguntas por causa daquele assunto do TCC lá, do cara. Então, gerou lá a parada, vai fazer uma partícula magnética. Não, vou fazer um outro ensaio subsuperficial. Se ele pega subsuperficialmente, pode. Eu não posso fazer, por exemplo, um LP, porque o LP ele pode ser que mascare, né? É mais difícil. A partícula magnética, inclusive, pelo ambiente, quando você for fazer, você pode fazer a visível e usar um contraste para fazer, tá? Então, usa um contraste na região que você vai inspecionar e faça uma partícula magnética visível. Vai ser melhor, na minha opinião. Mas pode usar qualquer outro ensaio, né, que dê as mesmas indicativas subsuperficiais, beleza? Obrigado aí, Wilton, pela pergunta. Galera, acabou as perguntas aqui. Tem alguma outra pergunta que eu não consegui responder? Deixa eu ver. Aqui acontece muito, categoria 4 e 5 com inspeção anual. Lá, tá vendo? Ó? Mas tem que ver, às vezes, ó, o seu work aqui, ó, colocou aqui, ó. Aqui deve ser lá na região dele, ó. Acontece muito, categoria 4 e 5 com inspeção anual. Por que as maiorias das pessoas põem? O cara quer gerar demanda, tá roubando do cliente. Às vezes, primeiro, o cara não sabe mesmo, o cara não tem noção do que está fazendo. É um engenheiro mecânico, mas não tem especialização, não entende muito bem. E ele acha que tem que ser anual, você entendeu? Mas uma pessoa que tem o conhecimento, ele só vai colocar anual se realmente for necessário. Quer ver quando que é necessário você colocar, por exemplo, um equipamento que é categoria 5 anualmente para inspeção? Primeiro, espessura encontrada muito próximo da mínima. Então eu tenho lá, é categoria 5, mas a espessura que eu encontrei é 2,7 ou 2,6 e a espessura mínima é 2,5, quer dizer, eu tenho 2 ou 1/10 só de range. E aí, o que eu faço? Cara, põe para um ano. Põe para um ano a próxima inspeção para avaliar a progressão dessa taxa de corrosão. Então é uma obrigação sua fazer isso, tá?
Agora, outra coisa que exigiria você colocar para 1 ano, por exemplo, ou até menos, ambiente. Então, eu tenho um ambiente muito agressivo. É um vaso de pressão que tem a válvula ali e, cara, o ambiente é ácido, tem, sei lá, o ambiente é super agressivo e isso pode danificar a válvula de segurança. Coloque, então, a inspeção para 1 ano também, tá? Inclusive é da válvula de segurança, manutenção e tudo mais. Então, existe sim situações que você vai colocar. O que a gente está tratando aqui, o que foi falado na pergunta dele lá, acho que foi o Wilton que fez, é que você tem que ter o quê? Uma justificativa plausível, válida, para colocar uma inspeção anual num vaso de categoria 4 ou 5, beleza? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não, né? Tudo tranquilo? Todo mundo de boa? Deixa eu ver aqui. É isso aí, galera. Fechou. Pessoal, ó, obrigado aí, tá? Pelas perguntas de vocês. Obrigado pela audiência. Eu gosto muito de fazer a live aí um pouco mais tarde, que a audiência aumenta, né? Vou ver se a semana que vem eu consigo fazer novamente essa live às 19 horas. E, cara, como sempre, né? Tamo junto e é só o começo. Valeu!